Tudo bem? Muito bom, a gente está aqui mais um domingo. Antes da gente iniciar, eu queria falar rapidamente sobre esses dois livros. A gente já falou sobre esse, que é o Drama das Escrituras, onde parte da nossa série está baseada. Então, você que não comprou, adquira lá. O preço está muito bom, a gente conseguiu um preço muito legal. Então, o livro é muito bom. E o livro do Alexandre Braga, nosso irmão aqui em Cristo, aqui da igreja, Pais Limitados, Filhos Reais, Propósito, Graça e Verdade na Paternidade Cotidiana. A gente precisa disso. Então, você que não adquiriu, pega lá e adquira. A gente continua na nossa série sobre a grande história de Deus, uma jornada de um ano para ler a Bíblia como uma única história e viver o Evangelho participando da missão. Quero ler o texto com vocês, está lá em 1 Pedro, capítulo 1. Vou chamar o Guilherme, nosso irmão, para ler para a gente. Uma leitura um pouco extensa, te peço que fique de pé para lermos juntos. E fique bem atento ao texto. Eu vou ler na NVT, que é uma versão que eu tenho achado que facilita muito o nosso entendimento. Como o texto é grande, gente, presta muita atenção. A gente vai voltar várias vezes no texto. Fica com a Bíblia na mão, para a gente poder aproveitar mais aquilo que Deus quer falar para a gente. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam e, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E, agora, essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras nos dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês não sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor,
mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé, esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande vitória, grande glória. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Obrigado, Guilherme. Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra poderosa. Fala conosco nessa manhã. A gente necessita do teu Espírito, para que as suas verdades possam entrar no nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Fique com a Bíblia aberta. Gente, a gente iniciou alguns domingos atrás uma série e dizendo que a Bíblia é uma única história. Apesar de a gente ter várias histórias separadas, o que aparenta ser algo desorganizado não é, de maneira alguma. A Bíblia é uma única história, uma única verdade do Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador, com o seu povo. A Bíblia traz um Deus que é um, mas é três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e diz que esse Deus é o único Deus. Gente, a Bíblia admite a existência de outros deuses com D minúsculo. Pessoas, coisas ou até entidades espirituais contrárias a ele. Mas ela diz de maneira categórica para a gente que só tem um que é todo-poderoso, que é o Deus da palavra. Os salmos reforçam de maneira categórica a força do Deus poderoso. Somente Ele criou todas as coisas, céu, terra e mar. Somente Ele controla todas as coisas, marés, temperaturas, ventos. Somente Ele criou o homem do pó da terra. É Ele, meus irmãos, que dá para a gente vida a cada milissegundo da nossa existência. Não pensa você que você levantou porque o teu corpo automaticamente funciona. O Deus da Bíblia não é o deísta que dá uma corda em um relógio cósmico e o mundo gira sozinho. Não, não. Deus da Bíblia é o Deus que sustenta e ergue todos os dias. Por isso que Ele é tão poderoso. Deus é esse que, quando criou o homem e mulher, deu a liberdade para eles de obedecer ou não, e eles desobedeceram. Só que Ele é tão poderoso, onisciente, que aquilo ali não o surpreendeu. Ele já tinha designado um plano para poder salvar esse homem. O homem, mesmo estando na verdade, escolheu a mentira, mesmo estando na luz, escolheu as trevas, mesmo tendo tudo, escolheu uma parte, um erro. Mas esse Deus poderoso já tinha designado o seu filho para se entregar na cruz, morrer a morte desse pecador, a fim de que, pelo seu sangue, desse vida a ele. Deus já tinha um plano. O projeto de Deus, desde o início, gente, é viver na terra restaurada, como falamos outro dia, com seus filhos salvos por Ele eternamente, para sempre. A Bíblia conta essa história da criação, da queda, da redenção e do retorno em glória do nosso Salvador. Ele voltará. A Bíblia já prevê para a gente como a história termina. Parece uma grande história incrível, mas é real.
Cada vez que os arqueólogos estudam, cada questão que é levantada, cada vez que a gente vê Deus agindo nas nossas vidas, a gente pode testemunhar: Deus é real. A Bíblia é verdade. E essa esperança, gente, de que se Ele veio e Ele é real, Ele voltará, muda a nossa vida. Essa esperança de crer que se Ele disse que voltaria, Ele de fato vai voltar. E enquanto a gente espera, a nossa vida deve ser moldada por aquilo que Ele fez. Tem que mudar a nossa vida. A fé que Deus é real, que a obra dEle é eficaz, tem que mudar o nosso dia a dia. É necessário. Portanto, essa esperança do retorno em glória do nosso Deus deve moldar o nosso presente, porque Ele nos mantém com olhos no futuro, sabendo que o Redentor regressará. Amém? Hoje a gente dá sequência à mensagem que foi começada na semana passada pelo pastor Douglas. E o tema é esperança que molda o presente. A esperança que molda o presente. O pastor Douglas começou semana passada em Romanos 8, quando ele falou sobre o já e ainda não, e ele fez uma pergunta, não sei se você se lembra: como viveremos nesse meio tempo, entre o já e o ainda não? Esse texto de 1 Pedro tem a mesma perspectiva de trazer para a gente como que a gente vai viver nessa terra, enquanto a gente aguarda o retorno triunfante de Deus. Como que essa esperança em Cristo muda a nossa vida todos os dias, de domingo a domingo. Não só de segunda a sexta. E nessa mensagem de hoje eu quero mergulhar um pouco nisso. E eu quero fazer uma pergunta, que é a resposta da mensagem. Se você for desligar, espera um pouquinho só para ouvir a resposta. Mas não desliga não, tem muita coisa boa aqui. Por que a esperança molda o presente, gente? Porque Cristo nos salvou. A esperança que Ele retornará molda o nosso presente, porque Ele fez a obra em nosso favor. Eu, às vezes, fico perplexo comigo mesmo, em primeiro lugar, como a gente se acostuma com determinadas coisas tão importantes. Uma verdade que mudou toda a nossa existência para sempre. E a gente tem a capacidade de se acostumar com isso. Ah, Jesus me salvou. E aquilo não muda a sua vida, não muda a minha vida. Eu quero que você acompanhe o texto comigo e a gente possa enxergar nesse texto as razões pelas quais isso muda a nossa vida. E a dinâmica fundamental de interpretação bíblica, meus irmãos, é essa. Aprendam essa. A gente sempre tem que buscar o que a Bíblia quer dizer para os autores, para os ouvintes originais. O que Pedro queria dizer para essa galera que estava dispersa lá na palavra há algum tempo atrás? O que ele quer dizer para eles, ele quer dizer para a gente. Outro contexto, outra vida, outra era, mas a mesma coisa. Então vamos lá, comigo. Acompanha aí, verso 1. Ele começa assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos, que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro já começa deixando claro que muitas cartas do Novo Testamento deixam a autoria, e outras tantas não deixam. Hebreus, por exemplo, a gente não sabe quem escreveu. Mas a carta de Pedro tem seu nome. E ele começa dizendo: eu, Pedro. Pedro quem? Apóstolo de Jesus. Pedro já está de maneira assim categórica, inicialmente dando as credenciais dele. Gente, olha só, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Quem está escrevendo aqui sou eu. Quem? Pedro. Pedro quem? Pode ter um monte. Pedro, apóstolo de Jesus. Chamado por ele. Viveu com ele, andou com ele, caminhou com ele. Então preste atenção, que tem coisa aqui importante para você ouvir. Ele escreve a quem? Aos escolhidos. Ou seja, gente, ele está escrevendo essa carta para crentes, para quem conhece Jesus, quem já foi salvo por Jesus, aqueles que têm a garantia da salvação. E Pedro diz: olha, vocês, escolhidos, que estão vivendo como estrangeiros. O que significa esses estrangeiros? Que eles estão dispersos por todos esses lugares aí, na Ásia Menor. Por quê? Porque lá, quando teve o martírio de Estevão,
começou a dispersar os cristãos, começaram a ir para longe, porque começou uma perseguição. E eles estão espalhados, longe. Só que o texto, quando fala estrangeiros, ele não faz referência somente à distância geográfica. Presta atenção. Ele está dizendo que esse povo que é filho de Deus, que é salvo pelo Senhor, que é escolhido, eles são estrangeiros. Nesse sentido, ser estrangeiro é aquele que, salvo por Cristo, está num local de passagem. Então, ser estrangeiro nesse contexto não é só o pessoal lá da Ásia Menor, mas somos eu e você. Nós somos esses peregrinos estrangeiros. A Bíblia fala em vários textos que somos peregrinos, estamos de passagem. Portanto, meus irmãos, essa carta é para nós, para mim e para você hoje. Pedro, apóstolo de Jesus, andou com Jesus, caminhou com ele, está escrevendo algo para mim e para você hoje. Ele continua no verso 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Pedro, apesar de ser o apóstolo mais acelerado, sanguíneo, né? Aquele mais prático, que gostava de resolver as coisas. Ele mostra para a gente uma carta extremamente teológica, densa teologicamente. Ele está trazendo para a gente, de maneira simples, em poucas palavras, que existe uma doutrina chamada eleição. Teve alguns que de antemão o Pai escolheu. E não só traz a doutrina da eleição, mas ele traz a doutrina da Trindade. O Pai escolheu, o Espírito santificou, pelo sangue de Jesus foram purificados. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Pai escolheu, o Espírito santifica, para obediência e purificação, tudo mediante a obra de Jesus. Paulo está escrevendo para esses que entenderam que em Jesus há salvação. E por serem peregrinos e estrangeiros e obedientes ao Senhor, por serem puros, santos e justos, sofrem perseguição. E aí ele complementa e fala que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Graça e paz, interessante aqui, uma saudação comum. Graça a favor, que não merecemos. Ou seja, fomos salvos graciosamente, não merecíamos ser salvos, mas o Senhor nos salvou. Então, o fato da gente ser salvo graciosamente tem que trazer para a gente uma alegria e paz. Então, a gente tem aqui tipo uma causa e um efeito. Por quê? Fomos salvos pela graça, temos paz. E essa paz deve se manter dentro de nós, ainda que existam tribulações em volta. E é o que o apóstolo quer. Gente, estejam em paz, porque vocês já foram graciosamente salvos. Por mais que a tribulação corra ao redor de vocês, vocês estão seguros em Jesus. E ele fala isso lá no capítulo 4, não precisa abrir não, mas ouça, 4, 12 e 13, que ele fala o seguinte, para nos surpreender com provações. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pela qual estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. O que Pedro está dizendo? Segura a ponta aí, meu irmão. Segura. Porque a provação vem, mas você está seguro em Jesus. Ele está dando um incentivo para aqueles que estão sofrendo perseguição. E da mesma forma isso vem para a gente. Temos que descansar, porque a nossa segurança não está em nós mesmos, mas está no Senhor. Em virtude dessa postura, muitas vezes alguns doutrinadores chamam Pedro de apóstolo da esperança. Por quê? Porque ele traz para a gente, para uma igreja sofredora, a esperança de que Cristo retornará para alcançá-los. Retornará para alcançá-los. E ele continua no verso 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Gente, você está entendendo? Ele está mandando dar louvor pelo que ele já falou. Nós fomos
de antemão salvos. A misericórdia de Deus nos alcançou, a graça dele nos alcançou, temos paz com Cristo. Por isso, glorifiquem o nome do Senhor. E ele repete, de novo a mesma ideia. Por quê? Por causa da sua grande misericórdia. Misericórdia, diferentemente de graça, que é um favor imerecido, misericórdia é, ele não dá aquilo que de fato a gente tinha que passar. A gente tinha que ser condenado. Mas Deus, misericordiosamente, nos livra. Deus é gracioso e misericordioso. Nos fez nascer de novo. Nos deu vida. Nos ressuscitou. Diante desse novo nascimento, meus irmãos, o texto diz que a gente tem uma esperança viva. Viva esperança. E a pergunta que decorre depois dessa é: o que é essa esperança? Pergunta que você faz. O que é essa esperança? Ele responde um pouco mais à frente, no verso 5. Se você olhar lá no verso 5, ele fala o seguinte: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação. Essa salvação é essa esperança que ele está dizendo. O verso 5 diz para a gente que por meio da ressurreição de Cristo dos mortos, fomos salvos. E essa esperança que a gente tem, meus irmãos, que Jesus Cristo nos salvou, e Pedro quer trazer isso nos 3 primeiros versos da carta para mostrar para a gente: olha só, a tribulação que vocês estão passando, ela é mera momentaneidade, porque vocês estão salvos e seguros em Deus, porque a vida de vocês não é daqui, vocês estão estrangeiros, a vida de vocês é no céu. É isso que ele quer dizer. Por isso, deem louvor a Deus, porque Ele salvou vocês graciosamente e sem merecer. Ele segue no 4. Agora temos uma esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Além da esperança, ele diz para a gente que a gente tem uma herança. Gente, o que é uma herança? Herança é um conjunto de bens deixado por ascendente, ou não, depende de cada caso, para alguém. Dinheiro, casa, carro, qualquer coisa. O que ele está dizendo para a gente é que a gente tem algo que nos é dado por Deus. Interessante, qual é o princípio do recebimento da herança? Quando alguém morre. Morreu, a gente recebe. Olha como é que é interessante. A herança que a gente tem no céu, ela não é nos dada pela morte, mas pela vida. Quando você recebe a herança do teu pai, da tua mãe, da tua avó, de quem que seja, você tem o bem, mas você não tem a pessoa. Você recebe as coisas dele, mas você não convive com ele. O que Pedro está dizendo para a gente é que a gente tem a herança e a gente tem o próprio doador da herança para estar com a gente desfrutando dessa herança. Está entendendo? Pedro está dizendo para a gente que Deus nos deu uma herança. Que herança é essa? Algo imperecível, que não pode perecer, estragar, acabar. Ou seja, não é dessa terra. Não passa por esse princípio que tudo na terra passa de se estragar, da entropia, que tudo desgasta. Não, não é daqui, ela é o quê? Ela é pura, é imaculada. Ou seja, ela não é atingida pelo pecado, ela não é dessa terra. No final do verso 4 ela fala, ela é do céu. Gente, a nossa herança é estarmos com o Senhor eternamente no céu. Essa é a minha e a sua herança. É isso que Deus tem para mim e para você. Só que para muita gente isso não é suficiente. A pessoa quer mais. A gente acostumou tanto com isso, é por isso que eu estou falando, a gente acostumou tanto, que a herança imperecível, pura e imaculada, que está guardada para a gente no céu, para a gente não é suficiente, a gente quer mais. E que é um ponto de atenção muito importante. Gente, o que Deus tem para a gente não são as coisas dessa terra. Gente, o que Deus tem para a gente não são os bens materiais. Não são as viagens, não são as experiências, não são as coisas que passam, que envelhecem. Não é ter o corpo enxuto na terra, não é ter a conta bancária cheia. Não são coisas que perdem o valor, que acabam. Não é o melhor da terra. E eu faço um adendo que eu fiz no primeiro. Não achava que não tem necessidade, mas eu preciso fazer. Não que eu estou falando que isso não deve ser buscado, meus irmãos. Vocês conhecem a gente aqui, estamos cansados de falar isso. Tem que fazer, tem que buscar, tem que trabalhar, tem que alcançar, tem que progredir. Mas onde que está o teu coração? É nessas coisas. E aí a gente mistura uma teologia espúria que entrou
no Evangelho, já tem bastante tempo, da prosperidade, que pega lá Isaías 1,19, que diz o seguinte, que você conhece: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. E aí a gente fala, não, peraí, sou filho de Deus, eu tenho que comer o melhor da terra. E o que é comer o melhor da terra para essa galera? É ter, meu irmão, tudo de bom e do melhor. Carro, casa, viagem, tudo. Eu já disse, não condenamos, condenamos o coração. Só que ele não leu Isaías 1,19. Quer dizer, ele não leu Isaías 1, nada. Porque se ele lesse, ele ia ver que Isaías está dando uma bronca no povo. Porque o povo está distante de Deus, está longe de Deus, está desobedecendo a Deus. E ele fala o seguinte, gente, olha só, vocês estão longe de mim. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão, vocês terão o melhor da terra. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, gente: o que é melhor na terra do que o Senhor? Comer o melhor da terra é estar com o Senhor. Todos os dias. Acordar com o Senhor e trabalhar com o Senhor. Levar os filhos na escola com o Senhor. Almoçar com o Senhor. Estar vivendo para o Senhor. Minha mãe mandou um vídeo essa semana, não tinha visto, uma música que eu não conhecia, de um pastor aí, que ele estava criticando uma música. Não sei se vocês viram. E aí a música dizia que não tem mais pregação sobre o céu. Graças a Deus isso não é o caso da nossa igreja. As pessoas só querem falar de bens materiais. E aí o cara estava criticando essa música, que é um absurdo essa música é tudo errada. Tudo errado porque é o pastor da teologia da prosperidade, é o cara milionário. Que o cara passa assim, o pessoal abaixa e pega a mão dele e dá um beijo. Mora numa mansão lá no condomínio de Silvio Santos. Outro dia eu vi no Instagram, um cara postou naqueles negócios do Instagram, que nem sabe, que fica ali em cima, o pessoal bota umas frasezinhas agora, né? Aí ele falou, provavelmente ouvindo de uma pregação: Jacó dormiu na prisão, mas acordou no palácio. O que essa frase quer dizer? Quer dizer o quê? Que o pastor provavelmente deve ter falado: você vai dormir hoje em pobreza, mas vai acordar em prosperidade. Como um rei, no palácio. É incrível, eu acho incrível como os caras são tão criativos que todas as mensagens eles conseguem falar da mesma coisa. E as pessoas estão lá ouvindo. Infantis, negligentes. E a gente fala coitada delas não. Elas estão ali porque elas querem. Poxa, que isso, café? A pessoa está enganada. Não está enganada não, está não. Não está enganada. Bota para mim, 2 Timóteo 4, 1-4. Olha o que Paulo diz de maneira forte, contundente, direta para Timóteo. Ele já começa. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Olha só, olha a seriedade. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente falava umas coisas um para o outro, e aí quando era uma coisa assim muito incrível, falava assim, pô, na presença de Deus, está falando isso? Diante de Deus? Como a gente não vivesse diante de Deus o tempo todo. Assim, eu estou falando a verdade, é diante de Deus? É, diante de Deus. Ó Paulo dizendo, diante de Deus que eu estou falando, de Jesus Cristo. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. 3, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Gente, a pessoa que está numa igreja ouvindo isso, ela quer ouvir isso. Ah, café, as pessoas não se convertem sim. Quando a pessoa se converte, ela sai da igreja. Procura outra. Caraca, forte. É forte. A pessoa quer ouvir aquilo. Para ela, Deus não é a herança necessária. Ela precisa de mais, dos bens que Deus pode dar. Outro dia eu postei um vídeo no Instagram
que eu explorei um pouco essa temática, não necessariamente essa, mas sobre como eu fico impressionado que a gente só posta no Instagram coisas do que a gente está produzindo, trabalhando, fazendo, correndo. Ah, café, o Instagram é um retrato? Sim, é um retrato. Ah, não preciso postar minha vida toda lá? Sim, não precisa, mas diz muito sobre você. A pessoa posta que está fazendo pós-doutorado, mestrado, de novo. Não posso fazer? Claro, deve fazer. Faça. Mas eu não vejo a mesma força, a mesma intensidade, o mesmo desgaste da pessoa fazendo coisas para Deus. Você chega em casa de um sábado inteiro de uma pós, que ninguém merece pós o sábado todo. Todo mundo aqui já fez algum dia, já fiz também. Morto. Qual dia que você ficou morto porque estava fazendo alguma coisa para Deus? Pode ser que tenha, mas qual dia que você se desgastou, que você cansou? Que você falou, caraca, meu irmão, estou cansado. Porque eu estou trabalhando o dia inteiro para Jesus. Não vejo isso acontecendo. Eu vejo as pessoas mercantilizando funções com a finalidade de dinheiro. Vocações profissionais acabaram. O negócio é ganhar mais. Pergunta para você, diante do que você faz, é qual o teu propósito? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha no que você trabalha? Você ganha dinheiro para quê? É só para gastar e viver nos seus desejos? Gente, isso gera efeitos muito nefastos, principalmente para os nossos filhos. Que tal a ideia maluca da gente criar eles, extraindo deles os dons e talentos que Deus deu para eles e tentar encaminhar eles para uma profissão onde eles vão cumprir a vocação pela qual Deus chamou eles e criou eles. Ao invés dele ser um profissional infeliz, mas que está com dinheiro no bolso. Já cansei de lidar com isso muito, nesses meus 20 anos de advocacia, em todas as áreas, não só na jurídica. Você também. O cara não aguenta mais aquilo ali, mas ele está ali, porque ele recebe o dinheiro. E é um péssimo profissional. Nossa herança não está aqui. Nossa herança está no céu, é isso que Pedro está falando. Ele prossegue no verso 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que vocês recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Gente, por meio da fé que Ele mesmo nos dá, olha que doideira, Deus nos dá fé, e por meio dessa fé Ele nos protege. Protege de quê? De problemas, sim, tribulações também, lutas, certamente. Mas não, muitas vezes, da forma que gostaríamos. Por quê? Porque Ele, muitas vezes, graças a Deus, Ele não atende todas as nossas orações. E Ele permite que a gente passe por circunstâncias que vão fortalecer a nossa fé. Porque Ele nos protege não só de problemas, gente, Ele protege a nossa salvação. Olha que coisa linda. Ele nos protege da morte, até que a gente receba, o verso 5 diz, a salvação pronta para ser revelada. O que significa isso, meus irmãos? A salvação é um fato na minha e na sua vida que independe da nossa força. Teologicamente, a gente fala de monergismo, de um efeito monérgico. Mono é único. Ergon é força. Não fazemos força nenhuma. A força toda vem de Deus. É Ele que nos salva. Eu e você não podemos fazer nada. A salvação é dele para a gente. Nesse sentido, quando o texto fala que Deus protege com o seu poder até que a gente receba essa salvação, eu me lembro de um conceito do calvinismo que fala da perseverança dos santos. É Deus que mantém a gente perseverante até o fim, meus irmãos. Pensa comigo. Você acha que se eu e você pudéssemos perder a salvação, a gente não perderia? O Catecismo de Westminster, o maior, faz uma pergunta. Presta atenção, bota aí para mim, pergunta 7-9. Poderão os verdadeiros crentes cair do estado da graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os assaltam? Resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto
e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito Santo e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, total ou finalmente, cair do estado da graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. O que Pedro está dizendo para a gente? Que Deus protege com o seu poder até que a gente receba a salvação, que Ele protege a gente da gente mesmo. É Ele que nos garante. Você entende isso? Mas onde você tirou isso aqui? João 10, 27, 29. Diz o seguinte: minhas ovelhas, Jesus dizendo, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O que o texto está querendo dizer é que, uma vez que somos dados por Deus a Jesus, estamos seguros nas suas mãos. Não nos perderemos. E Hebreus? Alguém vai levantar essa tese, né? Hebreus 6, que fala que alguém que provou do dom, provou do Espírito, provou da bondade. Gente, a pessoa que viveu na igreja, você conhece várias, eu conheço várias. Caminhou com você dentro da igreja. Já vi gente que tocava na igreja. Gente que pregava na igreja. E hoje está tocando em outro lugar, se é que você me entende. Bizarro. Se essa pessoa estava aqui e saiu, é porque ela não era daqui. Vê lá para mim, João, 1 João, eu não botei não, mas eu vou ler aqui rapidinho. 1 João 2,19. Diz o seguinte: eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. O texto de Hebreus está dizendo que aqueles que provaram e saíram, se você continuar lendo o texto de Hebreus 6, lá na frente ele vai falar da segurança, da âncora em Deus, é que nunca foram cristãos, nunca foram convertidos. Pô, café, mas eu vi o cara orava, meu irmão, eu era curado. Mas Jesus não falou em meu nome, vou fazer isso aqui. Afaste-se de mim que eu não te conheço. Você lembra dessa passagem? Pedro está dizendo que Jesus, em seu poder, vai fazer com que a gente persevere até o fim. Não é a nossa força, meus irmãos. Se a salvação dependesse da gente, a gente estava morto. Sabe por quê? Porque você não cumpre o combinado. Você mente. Você fala mal das pessoas. Você é adúltero, enganador. Por que eu sei disso? Porque eu sou assim, igual a você. A gente não merece nada. A gente sozinho não consegue nada. Sproul traz uma pegada dessa questão da perseverança dos santos, de um entendimento que eu acho até mais legal, porque perseverança dos santos, quando você fala isso, parece que você persevera e que a força vem de você. Mas Sproul traz uma palavra que muda, em vez de perseverança dos santos, ele fala de preservação dos santos. Baseado em Filipenses 1,6, que diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, não somos nós que perseveramos até o fim, é Deus que persevera com a gente. Ele nos preserva. Mesmo depois de regenerados, meus irmãos, de crentes verdadeiros, nós somos capazes de cair nos piores pecados. Eu não consigo pensar em um pecado tão grave, tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, que um cristão verdadeiro não possa cometer. Mas sabe qual é a diferença? Ele volta. Ele se arrepende. Ele pede perdão. Gente, o autor dessa carta, Pedro, ele cometeu um dos maiores pecados de todos. Ele caminhou com Jesus, lado a lado com ele. Jesus falou para ele: olha só, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Ele: não, tá maluco, nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Talvez Pedro diga: se eu fizer isso, eu prefiro morrer. O que aconteceu?
ele negou Jesus. Não te conheço ele não. Não conheço ele não, não conheço ele não. Pedro. Só que aconteceu, ele caiu, mas ele voltou. Ele foi restaurado, porque ele foi escolhido. Ele está sendo perseverante, porque Deus preservou ele. Como ele preserva cada um de nós que de fato nele crê. Por isso que a gente diz que verdadeiros cristãos podem ter quedas graves, drásticas, porém nunca totais e definitivas. Por quê? Porque o Senhor nos protege. Protege a nossa salvação. É isso que Pedro está querendo dizer. A nossa confiança não está no nosso poder de nos sustentar, meus irmãos. A nossa confiança está no poder de Deus de nos manter firmes, de nos sustentar em segurança. E ele continua no verso 6, e é por isso que a gente se alegra. Portanto, alegrem-se com isso. Isso que o que eu acabei de dizer. Que vocês vão ser salvos, que vocês têm uma herança, que Deus misericordiosamente te salvou. Portanto, alegre-se com isso. Ainda que agora, por um tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Gente, a gente se alegra por tudo que Jesus fez. Então, independente das provações que a gente passa, que são provações enviadas pelo próprio Deus para que a gente seja refinado e fique mais puro que o ouro, e é isso que Ele quer de nós, a gente se alegra. Porque essas aflições breves e momentâneas, como diz Paulo, testam a minha e a sua fé. E, meus irmãos, a gente precisa disso. A gente precisa desse teste. Quantas vezes a gente foi testado e falhou? E o Senhor conduz aquele sentimento de falha, como fez com Pedro, no nosso coração, e arrependimento, e a gente se volta mais para o Senhor. Devemos suportar as tribulações, porque o Senhor suportou, e Ele nos dá força através do Espírito Santo, o seu Espírito. E Pedro fala para esses cristãos, interessante, no verso 8, embora vocês nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da vossa fé, da sua fé, a salvação. Gente, esse texto é para mim e para você. Nós não vimos o Senhor. E nós não vemos Ele agora, aqui, fisicamente. Mas nós cremos que Ele é real. Nós cremos que Ele existe. E a gente crê, e por isso que a gente caminha, e a gente está alcançando o alvo da nossa fé, que é a salvação. Nossa alegria, meus irmãos, deve estar no fato de que somos salvos. Que verdade gloriosa. Estamos salvos em Jesus. A salvação é algo tão maravilhoso que do verso 10 a 12 ele fala que os profetas falaram e queriam entender mais, os anjos anseiam observar. E ele caminha para o 13, que é interessante, né? A gente sempre que prega um texto, a gente procura aplicar o texto para a nossa vida. Só que esse texto traz uma aplicação direta a ele mesmo. Ele fala, depois ele vai, portanto. Preparem a sua mente para a ação. Ou seja, diante disso tudo que vocês ouviram, que o Senhor é misericordioso, que Ele veio, que Ele voltará, que Ele verteu o seu sangue para nos salvar, que a salvação é o nosso alvo, que a gente tem que entender que a herança é Ele. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos como eu sou santo. Se a salvação é uma obra monérgica, Deus faz sozinho, a santificação é uma obra sinérgica. Sim, junto, ergon, força, junto, Deus e nós. Deus nos chama a nos santificar para que a gente possa ser mais obediente, para que a gente possa ser mais controlado, para que a gente possa ser mais santo.
A esperança na salvação que temos, a esperança no retorno do Senhor, a esperança de que Ele nos alcançou, deve, portanto, e a gente volta para o tema, moldar e mudar as nossas atitudes todos os dias. Olhando para frente, esperando a volta de Cristo, a gente deve viver em obediência e santidade. E aí, umas perguntas para a gente. Como que a gente tem vivido a nossa vida, gente, a partir da nossa conversão? Ele diz aqui de maneira categórica, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam seus próprios desejos. Mudou alguma coisa de quando você não era convertido para agora? Eu já recebi esse testemunho, já, graças a Deus, há bastante tempo. Estava na escola. Pô, você é crente? Pô, você? Logo você? Eu falei, sou. Você como eu, que é crente desde que nasceu, em algum momento você entendeu o que a palavra diz, que você era pecador, que Jesus morreu na cruz para te salvar, que você se arrependeu e mudou a vida, não 360, mas 180 graus. Por onde você passa, as pessoas falam, caraca, meu irmão, esse cara aqui mesmo era uma coisa, ele mudou, cara. Ele não fala mais do jeito que ele falava. Ele não pensa mais do jeito que ele pensava. Ele não vive mais do jeito que ele vivia. O Evangelho mudou a vida dele. A esperança em Jesus, a esperança no seu retorno em glória, na salvação, a esperança na obra dele, de tudo que ele fez por nós, de que ele mantém a nossa salvação protegida e nos faz perseverar, nos faz viver diferente. Tem que fazer, gente, senão não tem sentido. Senão isso aqui é um momento coletivo, onde alguém fala alguma coisa e a gente volta para viver igual, pô. Você tem obedecido os mandamentos do Senhor. Mais do que isso, você ama o Senhor. Eu amo café. Vou para a igreja, adoro. Mas se você não obedece, você não ama. Que isso, forte, forte. Jesus que disse. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se a gente diz que ama Deus, a gente obedece a Deus. E ele fala lá, João 14, 15, quando ele fala isso, depois ele fala da videira, eu sou a videira, e ele fala que o mandamento dele é amarmos uns aos outros. Você tem amado o próximo? Eu sempre falo isso, eu aprendi com o pastor Douglas. A pergunta com a intenção de fato entender. Está tudo bem? Porque tudo bem virou um cumprimento, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Será que a gente de fato está preocupado com o outro? O que ele está passando, o que ele está vivendo? Gente, eu sei que a sua vida é muito atribulada. Porque eu sei, porque a minha vida provavelmente é 5 vezes mais. Tô brincando. É muito também, eu sei que é muito difícil. Se eu tiver que parar para ouvir a assistente do escritório, porque ela está chorando, porque aconteceu alguma coisa na casa dela, sei lá, se ela tentou suicídio, a filha dela tentou se matar. Se você der uma atençãozinha para ela, você sabe que ela vai entrar. E você vai perder tempo. Mas Deus chamou a gente para isso. Mais do que você falar um tapinha nas costas dela e falar, Deus te abençoe, estou orando por você. Pô, sai daqui, estou orando por mim, pô. Pode orar, mas eu quero atitude. Deus chama a gente para a gente tomar atitude. Você tem andado em santidade, meu irmão, minha irmã. Você tem deixado de ver o que você via, de ouvir o que você ouvia, de fazer o que você fazia. Gente, tudo isso a gente faz não para ser salvo. A gente faz porque fomos salvos. E verso 18 e 19 diz algo maravilhoso, para a gente dar valor.
Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado. Jesus entregou a vida para nos salvar. Deus morreu para salvar a mim e a você. Você tem noção do que é isso? Precisamos viver entre o já e ainda não. Precisamos viver nessa esperança, de maneira que a gente viva para o Senhor, gente. Essa é a palavra de Pedro para a gente. Eu queria chamar a banda. A esperança em Cristo, na salvação, na glória do porvir, na ressurreição, deve moldar o nosso presente. Deve mudar o nosso presente. A gente tem que viver diferente, a gente tem que desapegar, a gente tem que abrir mão, a gente tem que sacrificar, a gente tem que se esforçar. Não para, mas pelo que Deus fez por nós. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu olhava umas pessoas que chegavam na igreja depois que eu estou na igreja desde sempre, e a pessoa, meu irmão, voava, mano. Nego orando, entregando profecia, meu irmão. Na reunião de oração, dando palavra, falava, estou aqui na igreja um tempão. A pessoa estava se esforçando, buscando ao Senhor, mergulhando em oração, buscando na palavra, querendo mais de Deus, entendendo que a herança dele era Deus, e não outras coisas. Nesse sentido, gente, a esperança ela não é passiva, não é um esperar. É agir e viver para a glória de Deus, enquanto podemos. E isso muda tudo. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. A gente vai cantar mais uma música. Pedir para o pastor Douglas depois orar, depois da música, e que você possa refletir no que a palavra quer dizer para a gente nessa manhã. Deus tem falado, Ele tem se manifestado. O objetivo da gente aqui é trazer profundidade, crescimento, amadurecimento em Deus, e que possamos juntos caminhar nisso. Amém? Vamos louvar juntos.